enquanto estiveres resolvendo o cálculo de limite. Então, é bom tu estar atento a elas, né? Limite da soma é a soma dos limites. Multiplicação por constante na função, tu pode passar para fora. Multiplicação dentro do limite aqui, tu pode fazer cada limite separado, divisão também. Coisas assim, um tanto quanto intuitivas. Tá bom? Beleza. Agora, com tudo isso em mente, a gente pode começar a falar de cálculo de limite, que com certeza é a coisa que você vai mais fazer relacionado a limite, tá bom? É cálculo de limite. Então o negócio é o seguinte. Cara, deixa eu pegar uma garrafa de água, que eu já tô na terceira aula do dia e não tomei um gole de água. Minha garganta tá podre já. Por hora vai dando uma olhada aí nesses casos especiais aí, que são os casos que na prática estão escondendo a resposta verdadeira. Então quando aparecer algo do gênero, tu vai ter que fazer uma conta especial. Só um segundo. Voltei. Cara, a compreensão desse negócio aqui é bem interessante, tá? Porque, por exemplo, ali o primeiro, né? Zero por zero. A gente aprende na escola que zero dividido por qualquer número é zero, né? Tipo, tu tem R$ 0, vai dividir por 10 pessoas, cada uma vai ficar com zero, concorda comigo? Sim. Só que quando a gente divide por zero, né? Lá na escola também eles ensinam pra gente que é uma indeterminada, que na verdade não pode dividir por zero. É isso que eles falam, não pode dividir por zero. Beleza, mas por que não pode dividir por zero, né? Porque na prática, se tu divide por zero, dá infinito. Ou pelo menos tende a infinito, né? Por exemplo, se tu pegar agora a tua calculadora e dividir por zero, 2 dividido por zero, por exemplo, vai dar erro. Mas se tu pegar 2 e dividir por 0,0000001, essa resposta vai dar um número gigantesco. Então, a resposta seria infinito, vamos dizer assim, se tu dividir por zero. Portanto, 0 dividido por zero te dá duas respostas possíveis, ou zero ou infinito, né? Então, na prática, é uma indeterminação. Como é que pode, né? Uma conta ter duas respostas? Não pode. Então, a ideia é sair da indeterminação, né? Fazer alguma álgebra, alguma conta para que a indeterminação desapareça, né? Então, por exemplo, a gente já vai ver alguns casos desses onde dá essas indeterminações, mas por hora vamos ver um caso mais simples.
Toda vez que tu pegar um limite para resolver, a primeira coisa que tu tem que fazer é pegar o valor e jogar na função, tá bom? Por exemplo, aqui essa função toda estranha, x tendendo a 8, né? Uhum. Tu tem que pegar o 8 e jogar no lugar do x. Então, o que ele vai fazer aqui? Vai aplicar algumas propriedades primeiro, aquelas que a gente viu agora há pouco, para verificar qual é a resposta. Então, por exemplo, tem somas, tu pode fazer o limite de cada uma das somas. Foi a primeira propriedade que a gente viu. Tem uma constante na frente, pode passar para fora do limite. Tem uma raiz, pode passar o limite para dentro. Tem uma multiplicação de funções que tem x, como foi o caso aqui, limite de cada uma delas. Coisas que vão facilitando tua vida, entendeu? Para tu fazer a conta menor, vamos dizer assim. E beleza, desse jeito aqui já está maravilhoso, é só jogar o 8 e ele vai chegar nessa resposta. Então note que aqui não teve problema nenhum, né? Tu jogou o 8 e tudo bem, não tinha indeterminação, não tinha nada. Então, de modo geral, é a primeira coisa que tu tem que fazer, tá bom? Agora, beleza. A gente não chegou a ver essa conta aqui, né, na nossa aula da semana passada, né? Ah, não, vemos sim. A gente fez A a. gente fez isso? Sim, A que multiplica x menos x1 vezes x menos x2 para fazer os cortes e achar o limite. Pô, então tá bom, né? Então tu lembra que tinha que fazer a Bhaskara aqui nessa de cima? Eu não cheguei a fazer Bhaskara, não. Eu fiz pulsão em produto, achei as Nossa, raízes das funções e colocamos aquela fórmula, né? a gente fez muita coisa então pra uma A aula que só, tá multiplica louco. x menos x1 vezes x menos x2. E aí depois fez os cortes com x mais 3. Sim, sim. Meu, a gente fez conta demais pra uma aula só, que tinha começado lá em desigualdade. Tá bom. E essa aqui, a gente chegou a fazer? Multiplicando pelo conjugado, sim. Sim. E essa aqui? A do. Bem, não vou falar, vai. Achando um valor y, por exemplo, y fez um MPC entre o 3 e o 2, aí colocou sendo x igual a y, a sexta. T elevado a 6, né? Ou y a Isso. sexta, beleza. Show. E essa aqui, infinito por infinito, isso aqui não pode, a gente não pode ter visto. Não, essa Acho daí que não. Eu lembro da aula ter terminado aqui. Eu lembro agora, tô lembrando. É que essa é tanta daqui, aula, velho. aqui a gente parou, essa aqui do infinito pelo infinito, eu estava assistindo aqui, né, como fazia, e aí eu posso colocar, por exemplo, x ao quadrado em evidência, né? Por exemplo, Pode. x De ao um jeito. quadrado que multiplica menos 2 mais 5 sobre x ao quadrado. Uhum. Sobre x ao quadrado que multiplica 5 mais 3 sobre x. E aí colocando o limite em todos, né, um número tendendo ao número sobre o infinito, vai dar zero. Então aqui eu consigo colocar aqui, né, por exemplo, né, 2 mais zero multiplicado por x ao quadrado, sobre x ao quadrado, 5 mais zero. E aí fica, no final o limite ia dar 1. Pode crer. Note que para resolver limites, normalmente as coisas se baseiam em cortar, né? Temos que cortar coisas. Então, Sim. foi o que tu fez aqui, cortou os x's. Eu cortei aqui 2 Ah, pontos. beleza. Vamos para uma outra aqui interessantíssima também. Um bicho desse. Como é que a gente faria para resolver? Tu tá percebendo algum padrão aí? Eu consigo usar o x à quarta menos a quarta se eu chamar o x ao quadrado e o a ao quadrado, por exemplo, um de y e o outro de z, eu tenho em cima y ao quadrado menos z ao quadrado e embaixo y menos z. E aí eu consigo fazer produtação pela diferença. Que vai dar para cortar alguma coisa, vai, mas como é que vai ficar no final? Sim. Y menos z, x tendendo a... Mesmo assim vai dar zero, né? Estendendo a quarta. Olha só, pelo menos não ia ficar zero sobre zero, né? Ia dar zero, na verdade. A resposta vai dar zero?
Acho que não, hein? Ou vai, porque... Bem, peraí. Não vai, Não, vai ficar porque... 2A. Eu acho que a resposta vai ficar 2A ao quadrado. X ao Não vai ficar quadrado. 0, não. Como é que tu reescreveu a parte de cima? Me diz aí. Eu coloquei como... Eu tenho agora uma dúvida. X à quarta menos A à quarta, eu posso colocar como sendo x ao quadrado menos A ao quadrado multiplicado por x ao quadrado mais A ao quadrado? Ou eu preciso Pode. chamar por um Y? Então Não, aqui, na escreve desse verdade, jeito ficou... mesmo. Ah, então beleza. Que aí no final ia ficar o produto da soma pela diferença, por embaixo a diferença. Então, no caso, ia ficar só a soma. X ao quadrado mais Isso, vai A ficar a soma. Por isso que ao eu falei que ia quadrado. ficar 2A ao quadrado, então, né? Isso aí. Isso, 2A ao quadrado. Beleza. Bem, essa aqui é meio barra pesada. Ó, essa aqui é interessantíssima também, porque tem raiz, né? Daí a gente já pensa conjugado? Não. O conjugado ele vai ser usado só quando tu puderes utilizar aquela ideia de A ao quadrado menos B ao quadrado, né? Que a gente estava fazendo até agora. Quando estiver Então, tendendo como ao é que... infinito, o ideal é deixar em evidência, né? Por exemplo, 3x ao quadrado, colocar o x ao quadrado em evidência e colocar 3 mais 5 sobre x ao quadrado. E aí fazer o limite de cada um, né? Se deixar em evidência é bom. Mas é bom porque vai cortar, né? Essa é a ideia. Isso. Isso. Então é aquela velha história de que resolver limite é cortar coisas. Então tá, eu acho que tu já percebeu a resposta aqui então, né? Isso, zero. Ah, tá muito rápido, velho. Que é isso? Ah, essa aqui não tem como. Essa aqui, se tu já reparou a resposta, Peraí, tu é de outro galera. planeta. Peraí, tô pensando aqui. Ah, eu acho que eu vou de novo pela questão de colocar em evidência, né? Colocar o Essa 8. aqui tem que colocar em evidência? Ou tu tá falando da anterior ainda? Essa é a número 10? Ah, É. é. Aqui tu tem que se colocar em evidência. Quem tu tem que se colocar em evidência é o x ao quadrado em cima e o x embaixo, né? Porque a hora que tu coloca Sim. x ao quadrado em evidência em cima, ele sai para fora E você x consegue normal, fazer. né? Quando a gente tira uma coisa ao quadrado dentro da raiz, ela sai normal, sem o Uhum. quadrado. E daí vai cortar com o x de baixo, né? Que é o que a gente quer, cortar coisas. Sim. E infinito embaixo é muito bom, porque dá zero, né? Então todo mundo que tá com o infinito embaixo ali vai zerar e vai sobrar uma resposta bem simplesinha. Só que tem que ter um cuidado, né? Porque o que que acontece? Quando tu tira uma coisa de dentro da raiz, ela sai em módulo. Então tu tem a Sim. possibilidade de a resposta ser positiva e negativa, entendeu? Só isso. Esse é o Aí tem cuidado que que tu tem que ter. fazer, aí tem que fazer os limites laterais, né? Tem era mais Não, infinito, tem não, era menos não. infinito, não Não é necessidade. limite lateral. É porque ele tá. O problema aqui é que o infinito tá sem o sinal. Sim. Daí tu tens o Exatamente. infinito, o limite para o infinito positivo e negativo, né? Mas se não fosse o caso, né, seria um infinito só positivo, por exemplo, a resposta seria só positivo. Que Entendi. não é lateral, né? O limite lateral, ele é lateral de um ponto só. Não é lá para um extremo e para o outro extremo, entendeu? Limite Uhum. lateral é tu avaliar, por exemplo, no x tendendo a 2, pela esquerda do 2, ou seja, com 1,99999, e pela direita do 2, que é o 2,00001, sacou? Isso é ser um limite lateral. Isso aqui não é limite lateral. É só uma avaliação dos dois infinitos mesmo. Agora vamos falar sobre essa 10 aqui, que ela é muito mais louca. Dá uma olhadinha aqui, ver se isso surge alguma ideia na sua cabeça aí. Primeiro que eu pensaria era multiplicar pelo conjugado. Porra! E Normalmente aí, é o que a gente faz, né? Quando tem raiz assim. quando tem raízes somandos, né? Exatamente. É. Ah, show. Sim. E aí depois bota em evidência o X e vai cortando também, né? Em evidência, na parte de baixo, né? Tu queres dizer? Isso, Exatamente. isso, 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 isso. De Exatamente. cima, de cima vai ficar Provavelmente em cima vai sobrar só um x, né? vai Pra tu ficar poder cortar com esse 4x. x de baixo.
Não, em cima vai ficar 4x. Perfeito. Vai Esse ser a X tu raiz vai poder aqui, cortar com o x X de cortando baixo. com tudo. É, exatamente. 4x sobre. É, aqui eu vou deixar o x vai sair da. Verdade. É, acho a resposta te falo, ou tu vai ter teu. Ou fica só para Chega aí. me. Vamos finalizar essa aí. Tá bom. Vamos ver a velocidade que você faz uma dessa também, é importante isso. Para depois a gente já ver produto notável e começar a derivada. Eu achei. X negativo. Engraçado, eu achei 2, mas a resposta dizia que era -2. Vamos ver. A Ah, resposta, entendi. já viu a Não, resposta? não. Entendi. É porque foi o seguinte, você falou e eu esqueci. Como está tendendo ao infinito, sem ser laterais, ele fez uma saindo no módulo como sendo x positivo e outra como sendo x negativo. Tá Aí bom. seriam dois e -2, verdade. Certinho. Essa daí é realmente difícil. Bem, vamos ver um pouquinho de produto notável, então. O que é produto notável? É quando tu tem uma situação que não adianta a técnica que tu use, tu não vai chegar na resposta. Então, meio que tu tem que decorar. Por exemplo, quando aparece seno de U sobre U. Não tem o que tu fazer aqui. É determinação. Só que a gente decora que a resposta é 1. Então, quando aparece isso aqui, a gente coloca 1. E não só isso. A gente, às vezes, quando vê esse padrão aparecendo, induz a nossa conta a ficar igual a isso, né? Por exemplo, aqui. Senos, né? Um monte de senos aqui. Beleza. Tem que usar esse limite notável do seno. Senão a gente não vai conseguir resolver essa indeterminação 0/0 que apareceu aqui. Então nós vamos induzir essa conta a ficar parecida com a propriedade. Falando nisso, anota aí, tá? Quando tu terminar de anotar isso aí, me fala. Tá bom. Pode seguir. A ideia é deixar esse limite aqui semelhante à propriedade. A propriedade basicamente é o que está dentro do seno tem que estar embaixo dividindo. Então a gente começa dividindo aqui todo mundo por x. Todo mundo seria a parte de cima e a de baixo, porque se eu divido em cima e embaixo por 1 sobre x, né? No caso, multiplico por 1 sobre x, mantém-se a igualdade, né? Porque eu estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa, certo? Uhum. Então ficou agora sobre x já está um pouquinho parecido com a propriedade. Mas a propriedade te obriga a ter a mesma coisa que está no argumento do seno na parte de baixo, a mesma coisa. E no argumento do seno a gente tem ax. Aqui por enquanto a gente só tem x. Então por isso eu vou multiplicar por a em cima e embaixo, mantendo a igualdade e deixando a divisão aqui igual ao argumento do seno. Beleza? Entendeu? Entendi. Se eu faço isso na de cima, eu tenho que fazer na de baixo também, só que com o b. Eu estou multiplicando e dividindo por a, multiplicando e dividindo por b, então mantive a igualdade. Muito bem, eu posso passar essa constante para fora, porque é uma propriedade de limite, e agora que ficou dessa forma, está identicamente igual a o limite notável, sendo de u, né, o ax no caso é u, sobre u, embaixo também. Né? E a gente sabe que o limite da divisão é a divisão dos limites, então eu posso fazer um limite de cada vez. Então essa aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1 também, vai dar a sobre b então. Beleza? Entendeu a Beleza. lógica? Entendi. Tá bom, se tu entendeu a lógica, vamos fazer o seguinte.
É meio doido só para conseguir imaginar isso, mas deu para É. entender. Quando tu vê um seno, tu já tem que pensar, porra, eu vou ter que induzir a ficar parecido com aquela propriedade. Sanduíche. Portanto, essa B aqui, tá? Tu tens que fazer ela. Só que apenas B. utilizando a propriedade não vai adiantar, beleza? Tu vai ter que. Aquele limite notável não vai adiantar. O que tu vai ter que fazer além disso é usar uma propriedade trigonométrica, que tem a ver com somas de argumentos de seno, né? Aquela que no Brasil a gente fala assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, Seno cosseno A, B, cosseno seno B, B, seno cosseno B, A. cosseno A. Isso. Então eu te mandei essa propriedade ali, caso tu precises, mas é isso que tu tens que utilizar também. A B, né, que você falou. Isso. Claro que quando tu aprenderes a técnica de L'Hopital, né, que demanda tu saber derivada, tu não vai precisar ficar pensando tanto assim, tá? Mas é um bom treino para também revisar matemática básica, né? Logo, logo tu vai aprender L'Hopital aí.
E aí, tá de boa por enquanto, cara? Muita coisa vai cortar aí, né? Já que são os mesmos argumentos, né? Sim. Beleza. 2 sendo x cosseno Claro que a x. primeira coisa que tu sempre tem que avaliar é se há indeterminação ou não, né? Por exemplo, né? Se tu jogar o zero ali vai dar merda, né? Porque vai ficar seno menos seno, vai dar zero sobre zero. Coisas Engraçado que eu assim, né? achei dois cosseno lá, mas aí eu não sei se vai Dois cosseno, servir. não, é isso aí mesmo. Era isso mesmo? Uhum. Ah, eu pensava É o que que sobra, não, né? eu pensei que não podia ficar assim, ia ter que achar um valor para. Eu falei, agora pegou. Não, é isso aí mesmo. Daí vai ter uma outra propriedade parecida, que é a do cosseno. Então é análoga, né? A gente não precisa ficar perdendo tempo nisso. Menos cosseno É a x. mesma lógica. Isso. Essa aqui, né? Só saiba que existe. As induções são parecidas. Agora, uma que é interessante brincar é essa aqui, ó. Número de ordem. Então anota ela aí pra gente fazer umas álgebra nervosa com ela. Uma pergunta. Diga. O logaritmo natural do número de Euler fora para cálculo tem alguma aplicação? E normalmente só vai sair por essa propriedade, não precisa fazer outra coisa? O número neperiano aparece o tempo todo, cara, na natureza, nas engenharias, tudo. Entendi. Por quê? Porque, de modo geral, né, a gente descreve problemas físicos com equações diferenciais, certo? Por exemplo, um problema bem simples assim, a taxa de aumento de população. Parece em tudo quanto é coisa isso. É um problema frequente e a solução disso sai por exponencial. Porque o e na x é o único cara que quando eu derivo continua igual, certo? Sim. Se eu derivar o e na x, ele permanece na x. E isso às vezes é interessante, porque quando tu tá falando da evolução de uma população, tem coisas que permanecem iguais, assim, tô falando grosso modo, né? A conta lá, só quando eu te mostrar. Uhum. Mas então, como ele tem essa propriedade, ele aparece com muita frequência. Beleza? Se tocar, já copiei. Beleza. Deixa eu continuar aqui. Agora vamos ver um probleminha, olha só. A questão é induzir a parada, né? Ó, por exemplo, ficou desse jeito. Tá parecido, mas não tá igual. Então a gente tem que fazer uma mudança de variável para ficar. Feito, já era. Note que a mudança de variável mudou tanto as coisinhas na função quanto o limite, né? O limite estava indo para zero e agora está indo para infinito, beleza? Né? Porque é só tu tender o x a zero que vê o que acontece, né? Naquilo que tu chamou de u, tende ele a zero, que é o que estava mandando aqui, vai É, para infinito, certo? 1 dividido por zero é infinito, concorda comigo? entendi. Aquilo que eu estava falando no começo da aula, beleza. Né? E tu tens que fazer algumas coisas meio malucas, do tipo, se liga aqui. Nós queremos que apareça um sozinho com alguma coisa embaixo dividindo. Então, olha só o que ele fez aqui. Ele reescreveu essa parte de cima dessa forma, para poder quebrar em duas frações e uma delas cortar, né? A fração com x menos 1 ali cortou completamente, sobrou um na frente, né? Uhum. Pois é. Então tá bom. Coisas assim, né? E olha só que legal. O que acontece quando tu tens uma soma aqui, né? Depois de algumas modificações, ele ficou desse jeito. Tu tens o 4 multiplicando o v. A evidência. Como é que é? Potência de potência multiplica as potências, tá vendo? Sim. E esse 4 aqui, por que ele desapareceu? Porque na prática é como se fosse um desse com o 4v multiplicando um desse só com o 4 em cima. Né? Porque na multiplicação de bases iguais somam-se os expoentes. Então era duas coisas dessa multiplicadas, né? Dois parênteses desse multiplicado, certo? Uhum. Um com 4v em cima, outro com 4, só que com o 4 ali não vai ter indeterminação. A indeterminação surge por causa do v, aqui na parte de cima. Com o 4 aqui, isso vai ficar 1 mais 1 sobre infinito, que é 0, vai ficar 1 elevado a 4, que é 1. Entendeu? Então a indeterminação está quando eu tenho o v em cima, beleza? Isso é importante lembrar. Tá bom? Então tá aí, Tá bom. falei rapidamente sobre várias coisas. Agora vamos fazer um parecido. Se por acaso tem alguma lista de exercícios para poder. Porque A isso aí, apostila tem na uma baita verdade, lista aqui.
Uhum. Que isso aí, na verdade, é fazer tantas vezes que chega numa hora que você bate o olho e você, não, tem que fazer assim. Identificar os padrões. É que nem jogar xadrez, velho. Quando começa a jogar em alto nível assim, você bate o olho no tabuleiro e já sabe o que vai acontecer, sacou? Ou pelo menos tu já sabe, já viu alguma situação parecida e tal, né? Matemática é a mesma coisa. Essa É, S aqui é uma boa, né? S. Tá. É. Se eu não estiver errado, eu achei 25 ao quadrado. 25. E ao quadrado. Ah. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos usar o Wolfram. Ah, não, Substituir. desculpa. Ali em cima deveria ser 1/x. Eu esqueci disso aqui. Então tu não fez a mudança de variável, no caso. Não, eu esqueci de fazer. Ah, Agora que eu vi que estava elevado a x. é. Eu fiz Daí isso. lembra de mudar também a tendência ali do limite, né? É. Muito detalhe. Não, realmente eu cheguei a esse valor mesmo. Deve estar errado pra caramba, mas realmente eu cheguei a esse valor. Tá errado? Não, falei, pode ser que esteja errado, mas eu achei Quanto que vinte e deu a tua cinco resposta? 25 vezes e ao quadrado. 25 ao quadrado deu a mesma resposta, então. A mesma É, resposta porque que tu tinha dado antes. ali eu tinha feito aquela a propriedade, né? Então, limite de 5 quando x tende a infinito, mais o limite de 1 mais 1 sobre x Faz elevado sentido a com os x. números que a gente tem ali, né? Faz todo sentido do mundo ser essa resposta aí. Aí aqui Vamos eu ver. ia ser 5 mais e elevado ao quadrado. Mas tá errado. Deu outra resposta, Provavelmente. tá? Deu 5 mais z, tudo isso ao quadrado. Então, É que tu falou que fica 25 e ao é quadrado. porque, então, o cinco não, 5 mais e, caralho, verdade, eu Essa fui foi fazer a uma resposta. explicação, verdade, 5 mais e, eu A vou menos que eu uma tenha explicação. copiado errado aqui, mas acho que tá Não, certo. tá certo, é que eu
vi errado essa porcaria. Ao invés de ver, Ah, tu você leu errado. contar como sendo uma multiplicação aqui, seria 5e ao quadrado. Ah, mas é que tu falou 25, né? E É, não é uma soma, não é uma é multiplicação. 5 mais z. O Eu chuveirinho fiz aqui como se- daria 25 mais 10z mais z ao quadrado, né? O que é bem diferente do. Exatamente. Ainda consegui errar A parte a mais soma difícil ao você fez. quadrado. É. Vamos lá. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui, próxima coisa. Vamos ver. Bem, eu acho que tem um outro limite lá, tá? Outro limite notável. Só vou mostrar para ti, que é o limite do ln. Cadê? Aqui. Esse aqui. X menos 1 sobre x tendendo a zero, tá bom? Então, novamente, arrumar as coisas para ficar parecido com isso. Daí depois ele vai falar de continuidade, tá? Que para ser contínuo tem que passar por algumas regras. E essas regras são basicamente a função existir no ponto, a função... Bem, assim, graficamente é não ter esses buracos, tá? Entre a união das funções. Mas na prática, a função existir no ponto, que tu está procurando a continuidade, o limite existir, e o valor da função no ponto e do limite ser o mesmo. Tá bom? Lembra que lá na primeira aula eu te mostrei uma figura onde o limite era 1, mas a definição no ponto não era a mesma. Eu acho que eu falei sobre isso. Se não, eu te mostro aqui. Poderia mostrar Aqui. de novo? Passei. Aqui, ó. Essa função é definida em x igual a 0 como 1. Está escrito aqui, ó. Quando x igual a 0, a resposta é 1. Só que o limite dela, quando x tende a 0, não é 1, é 0. Beleza? Se fosse assim, é 1 se x igual a 0. Se fosse, se não tem continuidade, não é limite. Isso. Daí, não, existe o limite, né? Porque está tendendo para o mesmo valor. Para existir o limite pela esquerda e pela direita tem que ser o mesmo valor. E é o que está acontecendo. Pela esquerda e pela direita o limite está dando 0. Mas é descontínuo, porque o valor definido no ponto não é o mesmo. Beleza? Beleza? Uhum, entendi. Então tá bom. Beleza, então, continuando aqui. Ai. Mas nós temos. Falei já o que eu tinha que falar de limite. Agora vamos falar de derivada. Daqui vai ter tudo que a gente vai ver de derivada. Ó, resumindo, derivada é uma taxa de variação. E quando tu for fazer contas de derivadas, você vai basicamente decorar situações, decorar fórmulas, que nem os produtos notáveis ali, tu tem que decorar. Beleza? Para resolver vai ser isso. Então, resumindo, taxa de variação e para resolver contas tu vai ter que decorar uma tabela. Feito isso, agora vamos explicar a coisa um pouquinho mais aos poucos. Quando a gente tem uma função qualquer, tipo essa função preta, nós podemos definir uma reta. Uma reta que passa entre dois pontos dela. Já viu derivada alguma vez na tua vida? Muito básico, mas assim, era só explicando, né? Uma reta tangente e aí só como fazer para tentar fazer a prova de fundo. Aí, tipo assim, a derivada primeira de 2x, estava uma constante que era 2. Aí, ó, E aí basicão depois você já a, sabe. Tá e aí ótimo. depois a explicação que a integral foi a função inversa. Então, ó, Uhum. a que multiplica a integral de 2 daria 2x vezes aí o a, que poderia ter uma constante. Né? Pode crer. Continuando então. Tendo em vista isso aí, já tá show, cara. Tu sabe o Basications, já tá ótimo. Mas voltando, então, nós temos essa função, estamos vendo aqui uma reta passando por dois pontos, P e Q, e isso forma um triângulo ali, né? Um triângulo que está associado à variação do y, delta y,
e ΔX, certo? Gente. Expressão do x ali. Que são, né, ΔX e ΔY vai ser as coordenadas subtraídas dos pontos P e Q. Muito bem. E beleza, tem um triângulo aí, até aquela coisa que a gente faz o tempo todo lá no ensino médio de encontrar o coeficiente angular da reta tangente, né? É justamente fazer a divisão desse ΔY pelo ΔX, lembra? Lembro. Pois é. E também tem uma hora na escola que eles ensinam pra gente que o coeficiente angular da reta tangente é igual a. Desculpa. Que o coeficiente angular da reta, de qualquer reta, né? É igual a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo X. Lembra disso? Então, caso eu quisesse decorar, caso eu quisesse saber aqui qual é o coeficiente angular dessa reta vermelha, eu poderia fazer a tangente desse alfa. Justamente porque tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente, né? ΔY dividido por ΔX. Que é aquela conta que a gente faz lá no ensino médio. Tudo bem pra ti até agora? Sim, isso daí eu entendi também. Tá bom. Então o negócio é o seguinte: a questão é que nós, por algum motivo, podemos querer que essa reta ela tenha uma aproximação de P e Q. Né? Nós queremos que o Q seja extremamente próximo de P, para causar uma reta tangente, uma reta que passa apenas no ponto P. Ok? Para isso a gente vai aproximando o ponto Q. Olha só, está se aproximando, aproximando. Isso vai mudando a inclinação da reta. Até a hora que tu tem essa reta tangente aqui, ó, no ponto P, uma reta que passa apenas no ponto P. No caso, o que aconteceu? Vamos dizer assim, a distância entre o ponto P e o ponto Q tendeu a zero, certo? Entendi. Isso. Então, aquela conta lá que a gente tinha, né, nós agora vamos fazer a distância do ponto Q, né, vamos fazer o ponto Q tender ao ponto P, ou seja, a distância entre eles vai acabar tendendo a zero. Né, ou seja, esse ΔX aqui de baixo, a gente poderia ter definido o Y, mas de modo geral a gente define o X, tendendo a zero. Então, veja, continua a mesma fórmula que estava lá em cima, né? ΔY sobre ΔX. Mas agora eu vou fazer então essa distância ΔX tender a zero. Então eu defino ΔX, né, justamente como x1 menos x0, para eu poder fazer o seguinte: substituir aqui o x1 por x0, ou seja, o ponto que eu estou interessado, a coordenada x do ponto P, que era o que eu estava interessado, mais essa distância que vai tender a zero. Menos o f de x0 sobre ΔX. E agora, bem, se a gente quer saber qual é o coeficiente angular da reta tangente ao ponto P, o ponto que tem coordenada x0 e y0, é só fazer o ΔY ΔX com esse ΔX tendendo a zero. Beleza? Tranquilo? É a conta ensino médio, só que com o ΔX tendendo a zero. Bem, se está tranquilo, tu queres equação numa reta? Então tu quer o ioiô mi xoxô. O iô e o xô aqui você tem, que são as definições do ponto, né? E sendo assim, tu tens que encontrar só o coeficiente angular da reta tangente, que tu vai fazer pelo ΔY ΔX aqui com esse limitinho especial. Vamos ver como é que a gente faz isso, né? Determine a equação da reta tangente a... Claro, estamos falando aqui o limite pela definição ainda, coisas básicas, né? Entender o limite como o coeficiente angular da reta tangente num ponto. Desculpa, a derivada. Entender a derivada como o coeficiente angular da reta tangente num ponto. Isso também é uma definição de derivada. Então, determine a equação da reta tangente, ou seja, a derivada, ou seja, aquele limite, que é a derivada pela definição, já te dando spoiler, né? Da função y igual a 3x² mais 5, no ponto cuja abscissa é 4. Então ele deu algumas informações aqui. Falou a função, falou a abscissa onde a gente quer a reta tangente. Beleza? Então o negócio é o seguinte, né? Vamos focar no que o problema está pedindo, equação da reta. Ioiô me xoxô. O abscissa é justamente o valor de x, né? Quando ele fala de valores de abscissa, ele está falando de valores de x. Então o valor de x aqui é 4. Então a gente substitui lá no ioiô me xoxô, x menos x0, ou seja, x menos 4, porque eu quero no 4. E aqui y menos y0. Eu quero a função quando x é 4. Isso é fácil. Só colocar 4 aqui, concorda comigo? Sim. Colocar 4 no lugar do x. Que vai dar 53 nesse caso aí. Muito bem. Com isso em mente, né? Agora está faltando para encontrar a equação da reta, que é o que o problema está pedindo, apenas o coeficiente angular da reta tangente. Muito bem.
como é que nós vai fazer isso? Vamos jogar lá naquela fórmula lá, né? Coeficiente angular vai ser ΔX tendendo a zero de f de 4 mais ΔX menos f de 4 sobre ΔX. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Esse f de 4 mais ΔX aqui. Onde tiver x na nossa função, a gente vai substituir por 4 mais ΔX, beleza? Então, a nossa função não era 3x ao quadrado? Então, lá no x ao quadrado, a gente vai substituir por 4 mais ΔX ao quadrado aqui. E, obviamente, né, continua ali mais 5, tranquilão, e menos f de 4. Esse f de 4 a gente já calculou. Vai ficar menos 53 aqui. O ΔX embaixo a gente não mexe, porque né, eventualmente a gente vai ter que resolver o limite. Daí a gente abre essa coisa aqui, né, e vai ficar desse jeito. Isso aqui, se tu jogar o zero, vai dar indeterminação. Sim. Sempre esses limites dão indeterminação, tá? Sempre. Limite assim de encontrar a equação da reta tangente vai sempre dar indeterminação. Então tu sempre, né, quando for resolver por definição, que é o que a gente está fazendo aqui, tu tens que resolver o limitezinho. Que aqui é simplesinho, né? Só cortar o ΔX, né? Corta os ΔX de cima e de baixo. Daí vai sobrar só 24, olha só que maravilha. Depois que tu joga o ΔX tendendo a zero. Pronto. Coeficiente angular da reta tangente no ponto dessa função ali, quando x igual a 4, é 24. Substituindo lá na equação, fica desse jeito. A equaçãozinha da reta é essa, beleza? Daí se tu desenhar os dois juntos, vai ficar desse jeito. Perceba que o gráfico está bem tangente ali quando x é 4, né? Sim. Beleza. Então, vamos lá, né? Vamos fazer uma? Deixa eu colocar aqui para você. Opa, coloquei o bagulho errado. Nossa, que bom que não era sacanagem, hein? Era só o Word. Deixa eu colocar no próximo aqui. Chega a utilizar aquela mesa digitalizadora? Sim, é o que eu tô fazendo, mas minha letra é feia mesmo. Não, é que eu uso também o Paint, comprei né? também, é difícil pra caramba. Não, na real é o seguinte, a letra fica bonita se tu usar aqueles softwares, aqueles outros softwares lá. O problema é que aqueles softwares são muito pesados, eles travam muito, eles são muito ruins de tu fazer, mexer. Aqui é tão rápido no Paint para fazer uma reta. Até hoje eu não achei um software que tu pode fazer uma reta rápido. Todas tu tem que ir lá, clicar num negócio, fazer a retinha, é uma desgraça. Dia, quem Até o sabe eu OneNote acho tu um. achou ruim? Oi? Até o OneNote tu achou ruim? Como é o nome dele? O OneNote é o... Você vai ver, quando você compra o Windows 10 ou você baixa o pacote Office, eles começaram a vir um programa, eu vou te mandar uma foto desse aplicativo. O pessoal tem feito muito, inclusive instrução com base nele. Eu vou mandar uma foto de como é que ele é, depois você baixa e dá uma olhada, vê o que você acha. Bem, eu tô vendo esse bagulho aqui, mas eu não tô vendo onde. Tem desenhar aqui. Bem, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver se. Ó, já tô ficando puto já, porque não tem caneta, ó. Tem que clicar na caneta o tempo todo. Não gostei, não gostei. Não, mas olha só, você pode fixar a parte do desenho. É maneiro isso daí. Eu vou, Fixar a parte do depois, desenho. quando você abrir o OneNote, você consegue. Ó, lá em cima, na parte de desenhar, ele tem um botão meio que parece um. Pô, esqueci o nome. Já viu aqueles negócios que você prende, principalmente nos quadros murais? Um No exército clipe? usa Um muito. pin? Um clipezinho. Pin? Clipe, Tá. pressiona nisso daí que ele vai ficar sempre lá. Aí tu já bota no desenhar e já vai ficar sempre assim. Tá. Daí eu clico numa caneta. E tu vai fazer o que Beleza. você quiser. Vamos ver se sai uma. Ó, o problema é que eu quero fazer uma reta. Não tem onde eu apertar um botão que sai uma reta que nem tem no Paint, entendeu? Isso que me deixa puto. Eu tenho outros programas aqui, o problema é que nenhum funciona tão bem quanto o Paint, né? Aqui Esse é no o problema. Formas, ao lado da réguas, tem ali Formas. Chegou a ter Sim, mas visto? é o que eu tô dizendo. Pra eu ter, eu tenho que ir lá, pegar, desenhar uma reta. Não é legal. Isso é chato. Mas, pô, legal pela dica aí. Eu já tentei tantos e tinha até um pago que eu tinha tentado, pô, não gostei. Paint é bem melhor. Mas a letra fica feia mesmo, né? Fazer o quê? O que eu achei Mas assim, legal é que você diga. pode fazer o upload dessa sua apostila e, por exemplo, tu pode fazer anotações, tudo que você quiser em cima dela, entendeu? Ah.
Você Pois é. pode. Tu abre ele e você só arrasta o arquivo. Aí já abre lá. É bem legal isso aí. Mas aqui dá A pra fazer pró- também, ó. É, ó. Peguei, copiei e colei. Pronto. Ah, perfeito. Bem, vamos lá. Eu quero que tu encontre a reta tangente a esta funçãozinha aqui, ó. X quadrado mais 5x mais 6. No ponto x igual a 4. Opa, nossa, tô com dislexia. X igual a 4. Beleza? Daí, lá na apostila, né? Bem, eu vou te mandar, né? Mas está na página 108. Mas eu vou te mandar no WhatsApp aí, caso tu queira uma base. Primeiro que tu tem que fazer, né? Escreve a equação da reta. Nós estamos procurando uma reta, né? Deixa eu até escrever aqui, que eu só coloquei a função e não pedi o que tu tem que fazer. Encontre a equação da reta tangente da função dada no ponto dado. Beleza? Tu quer a reta tangente? Escrever primeiro eu me xoxô, encontrar o y0x0 e também o coeficiente angular, que sai por meio daquele limitezinho, beleza? Que é o delta X. De boa por enquanto aí? Sim, eu só tô. Eu só fiquei sem o espaço. Tive que pegar outra folha. Menos 4. Menos T. Limite. De novo, né? Esse tipo de coisa a gente só vê uma vez na vida. O que a gente vai fazer mesmo é, né? Derivadinhas decoradinhas. Tu tá na prática fazendo a derivada aí dessa função, né? Que tu já sabes que vai dar 2x mais 5. E colocando o x igual a 4, Só, né? só tentando fazer daquela maneira É, maiorzinha, né? isso. Que a gente chama de derivada pela definição, né? 16 mais 20 mais 6. 22 mais 20, 42. Derivada 2x mais 5. 8 mais 5. 8 mais 5 é 13. Aí a resposta dá algo assim, né? A menos que eu tenha errado alguma conta de cabeça aqui.
Menos 42 igual a M. Só o M que eu ainda estou fazendo, por causa do. Engraçado, plano eu nunca tive muita instrução. Eu até peguei o IES para questão de plano, para poder ver se melhora um pouco, porque principalmente quando bate na questão de física, aquela parte de mecânica. Quando tu quiser estudar física, me fala, velho. Tipo, hoje, se tu tivesse preferido física, a gente via física. Não, Eu tô sempre mas eu quis, preparado. na verdade, começar física depois que pelo menos eu tivesse a parte básica de derivada integral e limite. Ótima ideia. Porque precisa usar muito derivada lá, principalmente na parte de cinemática. Sim, e aí eu falei, porra, não adianta eu sair fazendo assim, igual a parte do ensino médio, que a gente não utiliza integral, não usa derivada, mas tem muita coisa que, na verdade, vai sair por isso. Então, Sim. que pelo menos eu tivesse uma noção básica para poder entrar e entender como é que sai o resultado, sem ficar decorando, eu quis fazer, né? É que é doideira, mesmo na mecânica, tem matemática que tu só vai ver no quarto semestre da faculdade, assim, cálculo vetorial. Mas sabe, né? Uma coisa específica ou outra. Mas acho que com derivadinha já vai estar top já. Na próxima aula a gente redebulha todos os métodos de derivada, na outra já dá para fazer física. Beleza. Show de bola. Então tá, meu velho. Debulhou demais hoje, gostei de ver. E já tenta dar uma olhadinha lá nas páginas 114 para frente da apostila.